sem censuras, respostas sem medo da verdade. Ele é psicólogo e mestre em gerontologia. Fabrício Oliveira está aqui para falar sobre sexo. Boa tarde, Fabrício. E vou logo deixando a pergunta para você me dar o boa tarde. Esses cuidados que as pessoas têm do sexo seguro tá em desuso ultimamente? As pessoas estão dando uma relaxada? Boa tarde, obrigado pelo convite. Tá, principalmente os idosos, porque tem muito idoso que não usa preservativo porque acaba perdendo a ereção. Então ele acaba contraindo DST e outras doenças, né? Inclusive a AIDS, né? Exatamente. Tá vendo aí? E tá um número crescente. O Hospital Clementino Fraga, né, me informou que crescente. Antes da pandemia, idosos. E parou as campanhas também, né, Fabrício? Parou. Eu não sei o que é que aconteceu com o Ministério da Saúde. Parou campanha de tudo. É como se fosse normal, né? É porque começa um governo e zera tudo. Daqui que começa. Já veio do governo passado, campanha também, zero. No governo passado não tinha campanha, não. DST. Não tinha nada. Tinha, não. Quer dizer que o senhor acha que é mais os idosos e os jovens também? Os jovens também estão abandonando a camisinha? Então, porque, sabe por quê? Aquela imagem do casulo. Da nossa geração, né? Exato. Não que passa assustava. mais. Exato. É tanto que a gente teve aquele colunista famoso, Josildo Albuquerque, né, de Campina Grande, que ele se suicidou, porque ele tinha aquela imagem. Ah, entendi. Né? Hoje descobriu a doença e suicidou. E se suicidou. Hoje não tem imagem nenhuma. Hoje se trata, né, já? Hoje se trata, mas a doença continua. O tratamento é um paliativo, entendeu? Então precisa de campanhas para falar. Agora, doutor, vamos aqui um tema. Por que é que muitos não querem usar a camisinha, acham que ela brocha? A camisinha brocha. O idoso, ele tem esse problema, né? Que é a minha área, o que eu trabalho. O idoso, ele tem esse problema, por quê? Porque quando o idoso está com alguém, ele tende a entender que ele que tem que fazer tudo, mas não, a mulher tem que ajudar, é uma coisa mútua, né? É tanto que no meu livro tem o mito da Bela Adormecida. Explica esse mito pra gente. O mito da Bela Adormecida é aquele que as pessoas acham que a mulher tem que ficar deitada e o homem tem que fazer tudo. Tudo bem, com 20, 30 anos é o pique, mas depois dos 60 ela tem que ajudar, ela não pode ficar deitada, né? Já é complicado depois dos 60, dos 70, o homem ficar feliz, né? Entendi. Então a mulher precisa, né, dar uma ajuda, pôr um lingerie gostoso, né? Ficar, sabe? Atiçar mais, exato, né? Para que o idoso, no psicológico dele, relaxe e ele tenha sua ereção. Agora, doutor, e o Tada La Fila? É assim que chama? Tada La Fila. La Fila. Por que é que... O senhor estudou isso, essa terceira idade, se eles tomam muito também? Na verdade é assim, é porque todos têm que passar por um médico, né? Não vou ali na farmácia comprar. Então, assim, a maioria dos meus pacientes não precisaram, porque eu faço um trabalho muito especial com eles na questão de se reinventar a sexualidade. Né? Como é isso? Mostrando para eles que não há necessário o ato. Mas, sabe, beijos, tem a mão, tem um toque. Chama preliminar. Eles buscando e descobrindo as áreas erógenas, eles se sentem felizes sem precisar de penetração. Que áreas erógenas são essas? Cada uma pessoa tem uma. Por exemplo, eu tenho um idoso que é o pé. Né? Então, assim, tocou no pé, ele se sente realizado, feliz e aquilo acontece. Mas vendo também. Então, no pé, na orelha, nariz. Entendeu? No nariz. Agora no Bial, que a Angélica foi, ela disse que deu à mãe dela, uma idosa, um vibrador de presente. Então, assim, quando as pessoas pensam que os idosos não fazem sexo, elas estão enganadas. Porque eu tenho aqui no meu livro 27 relatos de idosos que fizeram, que se reinventaram. Eu tenho uma idosa que o marido dela estava vendo nudes, eu levei ela para um sex shop, ela comprou um monte de adereço, levei ela para um estúdio, ela tirou um monte de fotos, o idoso vê a dela, o book dela. Então, assim, é só uma questão de conversar. Você orienta também, já Exato. Vai além Isso. Além de eu ser psicólogo, eu sou gerontólogo e eu atendo na casa do idoso.
entendeu? Então fica mais confortável para ele se abrir. Já teve caso que o senhor não conseguiu resolver o problema do idoso ou da idosa? Graças a Deus não, graças a Deus não. Até agora tudo aconteceu. Eu tive uma procura de um casal, eu até vim aqui na Marília, né, da entrevista sobre relações sexuais na longevidade. O idoso viu e me ligou. Falou: Fabrício, eu e minha mulher somos de Tambaba, somos naturistas, e há 30 anos que a gente fica nu a vida inteira, dentro de casa. Então a gente perdeu esse contato sexual. Entendi. Perdeu o libido, porque de tanto ver, outro não se interessou mais. Qual é a solução aí? Você vestiu a roupa, como foi? Detalhadamente tá no livro, né? Mas eu coloquei vendas no olho deles. Fiz eles descobrirem o toque sem enxergar, para voltar, exatamente, para voltar àquela, né, sexualidade que tinha acabado. Ô Fabrício, me fala aí sobre bloqueios também, que é a parte psicológica. Isso. Tem gente que diz que tem bloqueios na hora H, aí no dia D. Tem 2 tipos de bloqueio. O primeiro é o companheiro e a companheira não ajudar. Boa. Aí ele sente uma carga muito grande e acaba tendo bloqueio. Ansiedade, Exato. Se os dois estão ali para namorar, um ajuda o outro, né? Procura as áreas erógenas de seu companheiro, de sua companheira. Quando você tocar em algo que ela gostar, é porque ali é a área erógena. Para não ser precocemente, né? Isso. E o segundo é os estereótipos, né? E os preconceitos que a sociedade impõe neles. Então são 2 cargas. Tudo joga pro homem, né? Exatamente. O homem tem que ser... E o engraçado... É um machismo no sexo, né? Que assim, você não vê viúvo solteiro, você viúva. Por quê? Existe um preconceito que a mulher não precisa mais casar. Não, minha mãe não. Então eu tive uma paciente que ela estava namorando um rapaz jovem. Qual a idade, por favor? Ele tinha 25 anos e ela 72. 72. E o filho veio em cima de mim falando: ele tá comendo o dinheiro dela. Eu pensei que ele tava comendo outra coisa. Não, aí eu falei, e ela tá comendo a juventude dele. Porque ele podia estar com as meninas, não, tá com a sua mãe, passeando, cuidando, sendo mais que um cuidador, dando até amor a ela. É uma troca. Se ela tem as faculdades mentais boas, você não pode fazer nada, entendeu? Então é isso. Mas vamos interromper aí. Mas a pessoa que chega aos 65, aos 70, já cria um bloqueio de imaginar ser explorado pelo mais novo também, não tem isso? Depende, é aquela coisa. Lhe faz se isolar? Se ele gosta de uma pessoa mais jovem e ele sabe que ela tá ali e ela tá com alguma coisa sobre lucro, né? É dele, ele sabe, a vida é dele. Se ele não tem uma saúde mental boa, se ele tem algum problema, aí isso é extorsão, entendeu? Se ele tá bem, ele sabe que ele tá dando, mas ela tá dando prazer a ele, ou ele tá dando prazer a ela. Eu me pergunto, e as preliminares foram abandonadas? Ou só chega, conhece, vai logo pra cama e esquece de fazer as preliminares? Como eu trabalho com idoso, a minha área é só idoso, eu vejo assim artigos, reportagens que os jovens estão meio vai na hora e pronto, não estão nem aí. É verdade, mas o idoso não. O idoso adora beijinho na boca. É um sexo de mais qualidade? Exatamente. Uma conversinha. Um champanhe, uma cervejinha, um vinho. Uma fungadinha no depois, pescoço. Olha, uma fungadinha no pescoço. O senhor já encontrou algum caso de uma viúva que quer procurar uma outra viúva para se relacionar? Ou um viúvo que procurar um outro viúvo? Já, tá aqui. Eu tenho caso. No livro também? Então o livro é completo. Me diga logo o título do livro aí, por favor, para quem tá em casa procurar. Sexualidade e Longevidade, a Essência da Maturidade. Ele vai ser lançado dia 28 no Shopping Manaíra, do lado do Gerardo Rabelo. Ele vai me entrevistar e lançar o livro lá no Shopping Manaíra, dia 28. Desse mês? Desse mês agora, dia 28 de setembro, às 2h da tarde. Mas fala aí, homossexualidade na quarta idade. Isso. Esse livro... Não tem quarta não. Não tem quarta. Só vai até a terceira. Esse livro ele é dividido em 2 partes. A primeira ele fala o que é sexualidade, que não é o ato sexual.
sexualidade as relações, é se amar, é aquela coisa. O livro tem aplicativos de idosos para procurar idosos. Tipo um Tinder 60. Ah, existe isso? Existe. Existe aplicativo. Para dar o match da terceira idade? Exato. Eu tenho 4 aqui. Tem 4 aplicativos já? Exato. Tem aplicativo app. Par Perfeito. Par Perfeito. Baixe no seu celular e é só de idosos para procurar idosos. É específico para terceira idade. Exato. Tem mas 4. O Tinder também tem um blogzinho. Mas esse é só para eles. Mas a menina que tá escutando a gente quer procurar o velho da lancha, a figura do velho da lancha. Como é que ela faz? Aí não sei se o site libera a idade dela para entrar. Entendi. Porque o site é só de 60 acima. E a segunda parte do livro eu trago 27 relatos de pacientes que eu atendi sobre essa questão de sexualidade. Eu tenho uma idosa aqui que o sonho dela era ir para um motel e o marido não queria levar, porque para ele motel era para prostitutas. Uhum. Eu fiz um processo terapêutico com ele. Eles foram no dia do aniversário dela. Hoje o quarto dela tem cama redonda e espelho no teto. Mulher. Tem dinheiro para investir. Exatamente. Né? E o quarto, por exemplo, tinha um idoso. Doutor, pelo amor de Deus, tem uma santa, uma Nossa Senhora do tamanho da minha neta no quarto olhando para mim na cama. Aí cobre. Então eu não posso agarrar minha esposa, que a santa tá olhando. Entendeu? Aí cobra a santa? Não, a idosa eu consegui que ela colocasse a santa na sala. O quarto é só de vocês. A santa não vê, não. A santa não vê o pecado. Exato. O quarto é um templo. Isso, o quarto é pra amar, namorar, dormir. Não, vai dar a cabeça dela, isso. Não é pra rezar, se reza na sala, entendeu? Com a família. Tá ficando bom. Exatamente. Vamos liberar os telefones? 5 ligações. Você pode ligar. O telefone do Arapuã Verdade. 3249-2095. 3249-2095. De toda a Paraíba, tá com dúvida, quer tirar sua dúvida, nunca ligou pra ninguém, nunca conversou com ninguém. Você pode tirar agora. A dúvida sua, se você for idoso, ou então do seu pai, sua mãe. E se tiver vergonha, diz assim: um amigo meu queria saber, aí você finge. Quem vai responder é o psicólogo Fabrício Oliveira. Linhas liberadas, linha Hugo Gutenberg. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Quem pergunta? Aqui quem fala é Paulo. Eu queria saber, doutor, se a respeito dos doentes de AIDS, geralmente esses idosos gays, porque dizem que geralmente eles praticam sexo anal e realmente dizem que é os que têm mais. Outra coisa que eu queria perguntar: as injeções que tomaram esses idosos na pandemia, pode também ser causa deles ter pego AIDS, doutor? Eu queria que você informasse isso aí, porque é uma dúvida que eu tenho. Essas injeções são seguras mesmo? Tá aí. Injeção. Só se tu vai. Linha 2, alô, boa tarde. Se for injeção de droga. Alô, boa tarde. Compartilhada, né? Alô, boa tarde. 3249-2095. Você liga e o psicólogo vai te responder. Alô, boa tarde. Garrafou foi tudo com a pergunta desse cidadão. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É ele? Pereirinha, sua pergunta? Pergunta coisa boa. É vocês, doutor Fabrício, parabenizar o senhor, porque Gutenberg, Crilson, Braz, como é importante uma entrevista dessa com o doutor Fabrício, porque tem muitas pessoas que têm vergonha de falar alguma coisa, de falar sobre sexo. Ô, doutor Fabrício, veja bem, meu pai, seu Pedro Pereira Gutenberg Crilson, com 104 anos de idade, foi ao urologista dele, doutor Walter Paiva, tinha umas 10 pessoas, aí disse: seu Pedro, que é o nome do meu pai, seu Pedro, o senhor ainda consegue namorar? Ele disse: ah, meu filho, consigo. E o que é que o senhor faz, seu Pedro? Ele disse: meu filho, você tem a língua pra quê? Você tem a língua pra quê? Parabéns, saúde e paz pra vocês. Ele é vivo, seu pai, ainda? Papai faleceu faz 2 anos, conversando com a gente, Gutenberg. Conversando com a gente. Mas ele disse: meu filho, a língua serve pra quê, meu filho? É pra namorar. Aí, felação. Linha 3, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem pergunta? É Araújo. Araújo, sua pergunta. Só parabenizando pela entrevista.
E parabenizar também o nosso amigo Gutenberg, né? Que criou todas as dúvidas que ele queria saber. Dos aplicativos, inclusive. Gutenberg, e o resto das dúvidas você já tem aí, rapaz? Já terei, já perguntei tudo aqui. Mas se tiver alguma, manda aí que eu pergunto agora. Linha 4, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem pergunta? É, Pedro. Seu Pedro, pode fazer a pergunta, que o entrevistado lhe escuta. Eu tava ouvindo aquele negócio da Santa, sabe? Aí eu fiquei pensando, e a Santa fica brechando na porta, e aí? Brechando na porta? A Santa. Santo vê tudo lá de cima, seu Pedro. Linha 5, alô, boa tarde. Caiu a outra. Pronto, responda aí, é o Pablo Pereirinha Araújo e seu Pedro. Então, sobre a questão do Pablo, ninguém pega doença tomando vacina. A vacina é para evitar a doença. Então, isso é errônea, essa ideia que foi colocada desde o ano passado, né? Que a gente pega HIV tomando vacina. Não existe. A gente pode pegar HIV usando drogas com seringas, né, usadas de outras pessoas. Mas a vacina é para se proteger a saúde. Não existe isso. E olha, eu tenho mais de 30 pacientes, homens, héteros, que pegaram HIV com meninas. Então não é uma doença para gay idoso. O HIV, todo mundo corre o risco de pegar. Não existe isso que é para hétero, para gay. Todo mundo está vulnerável a essa doença se fizer relações sem proteção. Sobre o Pereirinha, né? O rapaz que o pai tinha 104 anos, né? É isso, que bom que ele faleceu feliz. É isso que eu quero. Eu fui dar uma aula na USP e só tinha jovem, tudo rindo com o tema. Aí eu perguntei, quem quer ficar sem namorar depois dos 60? Ninguém levantou a mão. Então é isso. A gente brinca, né, faz piada, mas depois que a gente passa dos 60, aí cai a ficha e a gente começa a lutar, a ter protagonismo, né, e a mostrar à sociedade que eu posso amar até quando Deus puder. Sobre o Araújo, né, ele só deu parabéns, né, pela entrevista. Obrigado, Araújo, né, por estar escutando. Acredito que tirei muitas dúvidas, principalmente a de preconceito, que é muito grande. Podemos amar a vida inteira, não existe uma data. O corpo envelhece, o coração não. E sobre o Pedro, né? O seu Pedro diz que a Santa brecha. Meu amigo, não tem na Bíblia, não tem lugar nenhum que a gente não pode amar, ser feliz, né? Ter nossa companheira, nosso companheiro depois de 60 anos. Então Deus está vendo, e isso é qualidade de vida. Existem artigos da Organização Mundial da Saúde que quanto mais eu namoro, quanto mais eu amo, eu sou amado, mais eu vivo mais eu tenho 100, 104, 110 anos. Então, a relação, o amor, nos dá longevidade e qualidade de vida. O lançamento do livro, repetindo a data? Dia 28 de setembro, às 2h, no Shopping Manaíra. Muito bom sua entrevista. Obrigado. Que bom que o senhor se dedica a um segmento que às vezes não tem ninguém que orientasse. São 10 anos que eu estou nessa área. Você é daqui de João Pessoa mesmo? Sou daqui, atendo home care aos idosos, né? Quem quiser eu vou na casa dele e atendo ele. Inclusive eu estou saindo daqui para um atendimento. Eu vou na casa do idoso, eu não tenho um consultório. Estão pedindo aqui para você dar as suas redes sociais de novo. É Fabrício Psique, o Instagram. E se colocar no Google, Fabrício Psicólogo de Idoso, acha meus contatos, minhas reportagens aqui na TV Arapuã, né? Sempre vê o Na Marília, sempre o pessoal tá lá em casa, porque é uma discussão que precisa falar, precisa a sociedade falar sempre. Muito bom. Parabéns. Depois do intervalo, Fernando Braz. Depois do intervalo comercial, vamos trazer aqui a polêmica já foi aqui a polêmica na comunidade acadêmica. Vamos trazer daqui a pouco Folia de Rua 2024. O Ciro tomou as rédeas. Arapuã Verdade. Pra quem gosta de ouvir a primeira mão. Arapuã Verdade.
para quem gosta de ouvir primeiro. O prazer. Paixão além do som. É comunicação, é a fala. O rádio não é imagem, é imaginação. É criar cenários para quem não está vendo. E na voz de um comunicador, transmitir a informação através de sua visão do fato para